mensageiro desta noite é o reverendo Sérgio Lima, pastor da Igreja Presbiteriana da Lapa, professor do Seminário José Manuel da Conceição, na área de missões, evangelização, o que mais? Por aí. E que tão gentilmente aceitou o nosso convite para estar conosco nessa ocasião tão alegre. Nós nos alegramos de tê-lo aqui. Que Deus o abençoe e lhe conceda fidelidade na transmissão do seu recado para nós nessa noite. Deus o abençoe, reverendo. Sala cheia. Tudo bem, irmãos? Prazer em encontrá-los. Agradecer ao pastor César pelo convite. Nos encontramos sempre no final do ano. Temos encontro marcado já há tempos lá no Rui Barbosa, né? Formatura dos nossos seminaristas. Aliás, vi alguns espalhados por aqui também já. Muito bom. Encontrar os irmãos queridos, amigos. Estou vendo lá o reverendo Samuel, também o reverendo Adi, presbítero Joel. Sou meio míope, irmãos, então no escuro assim não consigo ver lá para o final, mas uma alegria encontrar aqueles que a gente tem caminhado juntos aí há um tempo. Louvado seja Deus por isso. Coral da Betel também, que já ouvi cantar lá na Igreja Betel, louvado seja Deus por isso. O canto chega ao Senhor, louvado seja Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar um texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses 1, versículos 27 até o 30. Filipenses 1, versículos 27 a 30, e eu vou falar nessa noite sobre a fé evangélica da igreja, e vou abordar 3 ideias e desenvolver essas ideias com os irmãos. Unidos, corajosos e perseverantes. Unidos, corajosos e perseverantes. A fé evangélica da igreja faz a igreja andar de maneira unida, corajosa e perseverante. Vamos ver como é que a gente aplica isso à nossa vida a partir do texto bíblico. Está escrito assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar. Santo e eterno Deus, o Senhor deixou a sua palavra para que a igreja se alimentasse dela. A igreja consegue compreender o que é uma fé evangélica porque o Senhor disse o que é a fé. Disse quem dá a fé, disse como se exercita a fé. O Senhor disse como a igreja deve viver. O Senhor disse tudo o que nós precisamos saber. Por isso agora, Senhor, usa do Teu Santo Espírito para nos falar ao coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, alguns dias atrás, eu estava lá pelo Rio Grande do Sul. Eu venho de lá e trabalhei com missões, encontrei o Marcelo aqui, aliás, o Marcelo que nos encontrou aqui, vindo lá do Sul para estudar. Mas eu estou nessa lida missionária no Rio Grande do Sul há muitos anos, talvez 25 por aí. Então eu vou e volto muitas vezes para lá. Inclusive encontrei o reverendo Samuel agora e perguntei como é que está por lá, tem ido ao Rio Grande do Sul? Porque o reverendo Samuel fez um brilhante trabalho numa das nossas igrejas lá, Igreja do Cristo Redentor. E eu sou muito contemplativo, então as minhas viagens, eu nem sempre fico tão atento ao fim da viagem, mas bastante ao viajar. Sou um viajante, gosto disso. E uma das coisas que eu vejo em muitos lugares, a mesma coisa, mas em muitos lugares, são aqueles pássaros no céu que criam uma ordem e eles, eu não sei quem, só pode ser Deus mesmo, porque eles estão livres nas matas, nas copas das árvores e de repente eles vão viajar.
E então eles formam uma coluna lá no céu, que é bonita de se ver. Você sabe do que eu estou falando, né? Quando os pássaros entram em linha, o primeiro segue e o segundo igualzinho. Olha, parece que se a gente colocar uma régua, dá certinho. Um ou outro, de vez em quando, está meio longe, assim. A gente até sente uma dosinha. Olha que lá não está tão alinhado, né? Mas, assim, tem também. Mas a maioria está alinhadinha. Que coisa linda de se ver, isso. Que unidade é essa? Que unidade é essa? A primeira parte do versículo fala sobre um tipo de unidade. Uma unidade interessante, uma unidade que se vê de longe. Então eu vi isso lá no Rio Grande do Sul de novo agora. Eu vinha de Livramento, Santana do Livramento, dá 500 quilômetros a Porto Alegre, e saindo de Livramento eu me deparo com aquela cena maravilhosa, os pássaros. E aí conversei com minha esposa, falei, olha só, veja, isso não acontece só aqui. Os pássaros fazem isso, estes pássaros pelo menos, fazem isso em muitos lugares. Eu acabei de ver lá em Pernambuco, e então na mesma viagem, voltando aqui, um pouquinho antes da Serra do Café, de novo, novamente, essa linda configuração nos céus. Essas coisas me fazem pensar muitas vezes. Pássaros são unidos, meus irmãos, pássaros são unidos. Pássaros, pensem. Enquanto a gente estava iniciando aqui o culto, e eu ouvindo vocês cantarem A Deus demos glória. Essa era uma das canções que o meu professor, reverendo Jorge Canelhas, mais gostava. Cantava, inclusive. Vocês sabem, né? Se alguém ainda quiser ver, é capaz de achar. Em algum vídeo antigo, alguma coisa, ele cantando A Deus damos glória. Meu Deus, arrepia. Rapaz, era bonito de ver. Reverendo Jorge amava essa canção. Nós cantamos no dia do seu funeral. Porque era a canção dele. Maravilhoso isso. Maravilhoso ver que Deus é glorificado. Quando vocês cantam nas 4 vozes, tem uma unidade aí, não tem? Quando você canta em tenor, não sei se primeiro ou segundo, aqui eu achei um tenor só, né? Mas cantando no tenor, você canta no tenor e você ouve lá no fundo o baixo. Mas é como se fosse uma cor na sua canção, né? Da mesma forma, as mulheres, com o soprano, com contralto, você canta, você está cantando, é você que está cantando, mas você ouve um fundo completando a voz, e nós que estamos assentados aqui, e eu estava exatamente onde está o pastor César, já pensou eu ouvir as 4 vozes? As 4, né? É lindo demais, porque é unidade. A música exige a unidade. Se era em dó que vocês estavam cantando, não dá para alguém, eu vou ameaçar um lá aqui, eu vou arriscar um lá, acho que o lá vai ficar bom aqui. Não vai. Não vai, tem que ser todos em dó. As 4 vozes, mas em dó. Unidade tem mais ou menos alguma coisa assim. Quem faz a sua parte, e quem vê o todo. A fé evangélica é assim. Quem faz a sua parte. Mas quem vê o todo. Então imaginem vocês, chegando alguém hoje pela primeira vez aqui na congregação Antioquia. Primeira vez que chega. Convidada por uma pessoa que a ama. E disse, vamos lá, a igreja vai comemorar 6 anos. Aliás, parabéns para vocês, queridos. 6 anos não são 6 dias, não são 6 semanas, são 6 anos aqui. E certamente todas as nossas igrejas, elas vêm assim, experimentando anos da graça de Deus. Então a pessoa chega e ela não sabe o que vai encontrar. Mas quando ela chega, num primeiro momento ela encontra alguém apresentando a igreja, no segundo momento alguém cantando uma canção, alguém cantando num coral, e depois ouvindo a palavra de Deus. E eu digo para você que se houver alguém pela primeira vez aqui, antes de você sair, você ainda vai ouvir e ver alguma coisa que vai complementar esse todo. É porque isso é a nossa fé evangélica. A nossa fé evangélica zela pelo culto, a nossa fé evangélica zela pela comunhão entre nós, a nossa fé evangélica zela pelo serviço. E aqui, aos filipenses, aos quais Paulo estava escrevendo, precisavam conhecer essa unidade. Eles tinham de viver assim, porque quando você vive de um jeito, não é só um momento, daí você vive. É como o culto.
Aqui é uma beleza, é um tempo que nós vamos prestar culto público ao Senhor, mas nós cristãos, quando sairmos daqui, a gente continua a cultuar ao Senhor, não é? Culto não é só aqui. Aqui é uma expressão, aqui é uma obra que todos estamos fazendo para o Senhor, que Ele se agrade disso, é a nossa oração. Mas o culto continua, porque nós vivemos isso, nós vivemos para Deus. Então, nisto reside a dignidade do Evangelho, quando a igreja do Senhor é unida. Quando ela é unida, meus irmãos, unida na luta que ela tem. Nossa luta é grande, não é nem contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nossa luta é grande. Primeiro, a nossa luta é grande para sobrevivermos. Sobrevivermos porque dependemos de Deus todos os dias, para sermos crentes, nós. É Deus que dá a fé, é Deus que mantém a fé. Depois a gente se soma com 1, com 2, com 3, e agora nós somos 5 ou 6, e então nós vamos lutar por uma coisa que a gente acredita, queridos irmãos. A firmeza em um só espírito, uma só alma, uma só fé. A fé é única, a fé é em Jesus Cristo. Se alguém tiver fé em alguma coisa que não for Jesus Cristo, pode ser esperança, pode ser desejo, pode ser gosto, pode ser boa intenção. Mas a palavra fé foi criada para Jesus Cristo. Foi criada para que nós crêssemos nele de todo o nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só tem um jeito de nós, de maneira unida, agradarmos ao nosso Deus, exercitando nossa unidade na fé. Pensem nisso. Os pássaros não têm inteligência como nós temos. Os pássaros não têm sabedoria como nós temos. Mas os pássaros glorificam a Deus numa unidade que talvez quando nós tentamos e nos esforçamos, nem sempre conseguimos ter. Eu finalizo essa primeira parte dizendo que os filhos mais bem educados são os filhos dos pais mais unidos. Quando os pais são unidos no propósito de encaminhar os seus filhos, os filhos são educados e aprendem muito com a unidade dos pais. Quando os pais não são unidos, provavelmente o filho consegue tudo o que quer na vida. Porque quando o filho sabe que os pais não são unidos, ele recorre ao que melhor lhe interessa para vencer o outro. Não importa se é o pai ou é a mãe. Ele tem um desejo muito grande de alguma coisa e ele quer aquilo. E então ele sabe que os pais não são unidos. Então ele pensa, qual desses dois eu posso trazer para o meu lado? Se ele conseguir convencer o pai, então ele e o pai vão vencer a mãe. Ou o inverso. Se ele conseguir convencer a mãe, então ele e a mãe vão convencer o pai. O maior problema na educação de filhos provavelmente seja a desunião entre os pais. Na igreja também é assim. Liderança precisa viver unida. Liderança unida dá tranquilidade para os membros. Liderança desunida gera um problema enorme na membresia da igreja. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos dê graça, que a congregação Antioquia experimente isso, essa unidade. Essa igreja está em luta, essa igreja está em batalha neste bairro. Essa igreja precisa cuidar das pessoas que se achegam. Essa igreja precisa pregar o evangelho como ele é. Essa igreja precisa assistir aqueles que o Senhor trouxer para cá, porque o Senhor tem eleitos neste lugar, como tinha em Corinto, como tem em todos os lugares, nós apenas não sabemos quem são. E por nós não sabermos quem são, então nós pregamos a todos. E Deus faz a sua obra. A segunda ideia desse texto que eu quero ressaltar é a coragem nos perigos, em meio aos perigos. Assistindo uma série com a minha filha Maria Eduarda, uma coisa me chamou a atenção, é a série Chosen. Quem conhece a série Chosen aqui? Quem conhece a série Chosen ou já assistiu alguma coisa vai se lembrar da abertura da série. E a abertura são muitos peixinhos andando numa direção. Muitos peixinhos andando numa direção. Andando não, nadando numa direção. Nadando. E de repente, eis que um faz o quê? Muda a direção. Muda a direção e volta. Mas todos estão indo, nadando. E um dá meia volta e retorna. E está sozinho. Você imagina a gritaria dos outros peixinhos, se eles pudessem falar?
Você está voltando por quê? O caminho é para lá. Você se perdeu? É para lá, é para lá. E nada do peixinho. E de repente, o que acontece? Outros também dão meia volta. Estou despertando a vontade de você assistir Chosen, né? É uma boa série, vale a pena. Eu assisto boas séries também. Também assisto séries que não são tão boas assim, por exemplo, com o Serginho. Então, eu não sei se recomendo essa. Mas Chosen, sim, vocês podem ver, é boa de ver. É um ensino bíblico interessante. Precisa de coragem para algumas coisas, meus irmãos. E aqui era necessário coragem para serem diferentes, para fazerem diferente. Sem coragem, a gente vai como todo mundo vai. Seja nadando, correndo, pulando. Agora, com coragem, é possível mudar a direção. Vejam isso aqui, versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Como é que os romanos, os helênicos, os judeus intimidavam os novos cristãos aqui? Provavelmente uma das maneiras era dizendo: vocês estão se afastando da lei. Gente, ninguém pode se afastar da lei. Nós somos da ordem dos fariseus, nós somos da ordem dos saduceus. Nós temos ordem. Como é que alguém larga os cumprimentos diários que nós temos de fazer? Nossas penitências. Gente, isso não está certo. Voltem imediatamente para o judaísmo. Voltem imediatamente para o helenismo. Soldados que converteram-se. Carcereiro lá de Filipos. Procônsul lá de Chipre, voltem imediatamente aos seus postos, ou vocês não sabem o que pode lhes acontecer. Todos os que eram convertidos eram intimidados. Todos os que ousavam pensar diferente foram constrangidos, coagidos, e muitos foram mortos. Famílias foram mortas. Por causa de uma crença, por causa de uma fé. O Jesus lhes foi apresentado. O Messias veio. A plenitude dos tempos gritou ao mundo: é chegada a hora. Os anjos cantaram a uns pobres pastores: vão a Belém, eis que hoje vos nasceu na cidade de Davi Jesus, o Salvador. Meus irmãos, precisa de coragem para seguir a este Jesus ridicularizado, morto, humilhado, ofendido. Seus discípulos foram perseguidos, mortos. Os discípulos dos discípulos foram martirizados. Haja vista Justino, o mártir. Poderia falar de Policarpo de Esmirna. Aqueles que ousaram em outros tempos, como Girolamo Savonarola, um italiano. John Hus, um tcheco. John Wycliffe, um inglês. Foram simplesmente mortos. Irmãos, Lutero só não foi morto porque os príncipes da Alemanha o guardaram e até o seu nome foi mudado para que ele pudesse viver. Meus irmãos, John Knox, na Escócia, diante de uma rainha terrível, Maria I, terrível, com os soldados rilhando as suas espadas para matar John Knox, o originador do termo que nós usamos como igreja presbiteriana. Querendo matá-lo imediatamente, ele corajosamente diante da rainha diz: minha oração é que Deus me dê a Escócia ou a morte. Me dá a Escócia, Senhor, senão eu prefiro morrer. E a rainha não consegue matá-lo, não porque não tem força, mas porque alguma coisa neste homem representava mais medo talvez nela do que a cabeça de John Knox espalhada pela Escócia e a vitória e a honra que ela receberia de ter matado um insurgente aos seus olhos, que rompia com o romanismo, que combatia o romanismo, que combatia as imagens, que combatia a vida alienada, que combatia momentos de sacrifícios constantes, ou seja, a missa como um sacrifício. Dizia: não é assim, não precisa. Nós temos um único expiador dos pecados, nós o já temos. E então, por causa disso, ele foi um dos homens que andou mais na borda de fronteira que eu conheço.
No entanto, ele saiu do palácio. Os soldados guardaram as suas espadas. E Maria I, a terrível, a sanguinária, não matou Inox. Ele não morreu disso. Irmãos, os inimigos sempre intimidarão. Estranho é quando os inimigos não intimidam. Provavelmente, quando os inimigos não intimidam, é porque eles não veem nada de ameaça em nós. Porque no momento em que eles virem, eles não ficam em paz. No entanto, essa era a palavra para os filipenses. Vocês vão ser perseguidos, sim. Vocês vão ter perigos, sim. No entanto, tenham coragem, não se deixem intimidar. Não se deixem intimidar. Vocês estão dentro da salvação. Para aqueles que estão chegando, quando a igreja enche, os romanos, os helênicos, os judeus, acusam aquelas pessoas de estarem se desviando, de estarem fazendo o mal a eles mesmos. Mas o que Paulo diz é, vocês não estão perdidos. Vocês foram achados, é diferente. Vivam como achados. Vivam corajosos. A terceira ideia que esse texto me traz, e eu penso que às vezes a gente é unido numa causa, num propósito, às vezes a gente é corajoso mesmo, a gente dá a cara para bater, a gente diz, eu morreria por Cristo mesmo, se preciso for, mas Cristo vai nos encontrar no final da nossa perseverança, meus irmãos. Sem a perseverança, a gente parou no meio do caminho. É no final da nossa perseverança que Cristo está nos aguardando, com uma coroa, diz a palavra de Deus. Então, vai por mim, acredite. O mais importante não é começar bem, é terminar bem. Esse texto parece mostrar porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vocês se lembram quando Paulo está falando a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, meu filho, os cabelos brancos, meus cabelos já estão mais brancos do que os cabelos do pastor César. Mais brancos, branquíssimos. Meus cabelos estão alvos mais que a neve. E eu estou partindo. Tenho 3 coisas para te falar. Meu filho Timóteo, combati o bom combate. Que mais? Completei a carreira. Que mais? Guardei a fé. Timóteo, o curso que eu deixo para você é combater combate, completar carreira, guardar a fé, tá? Olha que coisa didática e que bonita essa orientação de um pai a um filho que ama. Vou te falar 3 coisas. Você está pastoreando aí em Éfeso, provavelmente, nessa época, provavelmente, dando atenção também a Corinto, com amigos como Priscila, Áquila, Apolo e tantos outros, com presbíteros que Paulo insistiu com eles, tenham coragem, quando Paulo falou com os presbíteros de Éfeso e Mileto, tenham coragem, enfrentem isso, vão até o fim. Paulo, quando anima Timóteo a sua vida pastoral, ele diz, combate, carreira, fé. Então aqui ele volta a usar essa terminologia. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz, sofrer por Cristo é um prazer. Crer nele é fácil. Sofrer por Cristo é melhor. Quem não sofrer por Cristo? Meus irmãos, uma das coisas mais interessantes nesses pré-reformadores que foram mortos, assim, de maneira brutal, é que a história conta que quando eles eram levados à fogueira, a maioria deles ia, vocês sabem fazendo o quê? Cantando, cantando. Mas não é assim cantando o hino do Palmeiras. Quando surge ao viver de... Eu estou animado porque eu fui ver Palmeiras e Cruzeiro agora, segunda-feira, e achei bem bonito aquele canto lá e tal. Mas, viu, não é assim, não é num jogão assim de futebol, o maior campeão do Brasil, essas coisas. Não é não. Era morrer indo para a fogueira. Era morrer na fogueira. Era a fogueira acesinha ali. E vocês sabem que de vez em quando, alguns deles, a língua era cortada, porque eles não suportavam. Eles não suportavam, não conseguiam entender se aquilo era um estado de loucura, se aquilo era um estado de alienação, se aquilo era um estado de afronta. E então muitos
iam para a fogueira com o sangue da língua correndo. E alguns dizem que então eles não conseguiam mais falar, mas eles usavam a música, porque ainda era possível colocar a nota na gutural. Ai, ai, ai. Eu fico pensando nessas coisas às vezes. O quanto de perseverança nós temos. A palavra de Deus diz perseverai na oração. A palavra de Deus, quando o autor aos Hebreus fala sobre a carreira, ele diz, olha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, quando é que a gente começa a perceber que é perseverante numa carreira? Quando começa a doer. Ali quando a gente continua mais um pouco é que a gente vê que é perseverança. Se a gente está numa carreira e assim que começa a doer a gente para, pronto, a gente já disse, né? O que nós temos de perseverante em nós. Quando a gente se propõe a alguma coisa, e sempre em janeiro, a gente sempre se propõe a muitas coisas, em janeiro. Mas se em fevereiro, março, abril, a gente já não se lembra mais nem que a gente se propôs a alguma coisa, isso diz muito sobre nós. Na igreja também é assim. Eu brinco lá com os meus jovens. Uma das doenças que eu mais tenho medo na igreja é a outubrite. Outubrite é porque no começo do ano todo mundo aceita concorrer, aceita participar das dirias, de tudo. E quando vai dando setembro, outubro, bate a outubrite. E então, eu estou muito preocupado com as minhas tarefas escolares. Ou, eu mudei de emprego, não tem jeito. Me casei, olha, ou coisas assim. E então, pronto, a outubrite derruba as sociedades internas. Irmãos, nós estamos em quando? Agosto, né? Olha aí, está chegando outubro, olha aí, pensa bem. Já pensou lá por setembro, outubro, pastor ou os líderes, né, da sua igreja, lhe chamando, como é que estão aquelas coisas que você se propôs a fazer, você conseguiu? E você apresenta um atestado médico de outubrite. Desculpa aí, Samuel não deu, mas eu tenho um atestado, está aqui, outubrite. Então, a perseverança faz com que a gente cumpra os nossos votos. Irmãos, uma das coisas mais difíceis na vida de alguém é não fechar ciclos. Se propor a fazer, não terminar. Se propor a fazer, parar no meio. Se propor a fazer, porque sempre que alguém para no meio, outro precisa carregar essa carga, meu irmão. Alguém vai carregar a carga. Provavelmente nem vai conseguir fazer bem o trabalho, porque normalmente, vocês sabem quem suporta as cargas uns dos outros? Os que já estão trabalhando. Então perceba comigo uma coisa. A importância da perseverança. Quando se persevera, quando se vai até o fim, no mínimo a gente não está colocando um peso que é nosso sobre as costas de outro, no mínimo. Mas tem uma outra coisa importante ainda. É que na perseverança, meus irmãos, na perseverança nós mostramos que não estamos buscando vida fácil na fé. Para vida fácil não precisa de perseverança. Agora, para padecer precisa. Como precisa. Então eu trago essa última ideia para vocês de perseverança. Era 1620, aportava num dos portos americanos, 1620, numa América recém-descoberta, um navio chamado Mayflower. Mayflower trazia alguns irmãos nossos vindos da Inglaterra. Eram os pais puritanos, os pais peregrinos. E então a viagem foi muito difícil. Pessoas morreram nessa viagem. Quando eles chegaram aos Estados Unidos e se depararam com a terra, se animaram muito, mas quando conheceram o frio dos Estados Unidos, quando conheceram as doenças nos Estados Unidos, e então quando eles perderam dezenas e dezenas de pessoas, talvez alguém no meio pensou, Inglaterra era melhor, hein? Por mais que tinha uns reis lá, por mais que a igreja era impura e tudo mais, Inglaterra era melhor, hein? Vocês lembram dos que disseram, Moisés, foi para nos matar que Deus nos trouxe para o deserto? Fala a verdade, Deus deve nos odiar, porque lá no Egito pelo menos tinha umas panelas de carne lá. Aqui não tem, aqui só tem maná. Aí Deus disse, está cansado de maná, Então vou mandar umas codornizes para vocês, tá? Mandou.
Aí eles olharam, codornizes, assadinha, né, naquela areia, a própria areia coloca em cima, eu imagino, fica salgadinho, gostoso. Ai, que codorninha boa! Mas morreram todos depois. Você conhece essa história, né? Sabe, quando você perde a linha da perseverança, alguma coisa ruim vai acontecer, pode ter certeza. Eu não sei precisar o quê, mas no mínimo dentro de você como ser humano, alguma coisa não se completa quando você não persevera até o fim. Pois os pais peregrinos suportaram o frio, plantaram, trabalharam, e é desta ação resiliente, dessa ação de suporte, que hoje nós temos um dia na história do calendário mundial, talvez não em todos os lugares, mas em quase todos os lugares, no Ocidente pelo menos com certeza, que é o Dia de Ações de Graças. O Dia de Ações de Graças é resultado da ação dos pais peregrinos em 1620. Eu finalizo dizendo isso, meus irmãos. Vamos até o fim. Por que é que nós plantamos uma igreja em algum lugar? Para que haja adoradores que adorem em espírito e em verdade. Por que é que nós plantamos uma igreja em algum lugar? Para que pessoas tenham a liberdade para serem líderes, serem chamadas ao serviço. Por que nós plantamos uma igreja em algum lugar? Para que pessoas se acheguem e encontrem aqui um pouquinho do maná dos céus. Encontrem aqui um pouquinho do que será aquela adoração contínua que nós teremos lá nos céus de Deus. Irmãos, por que existe um domingo em dias tão atribulados como estes que nós vivemos? Senão para que seja uma fagulha do que será o descanso eterno. Para que nós adoremos ao nosso Deus, como um dia cantaremos, como está escrito em Apocalipse 5, em Apocalipse 4 também. Irmãos, Deus já começou a nos mostrar o céu. Deus começou a nos mostrar como viverão os eleitos de Deus lá no céu. Então, o que justifica a gente parar pela metade? A minha oração é que a igreja viva a sua fé evangélica. A fé evangélica da igreja existe. E nós precisamos pensar, eu faço parte disso? Eu somo com essa ideia? Eu recapitulo. Unidos na luta, como aqueles pássaros que você também vai ver. Mais cedo ou mais tarde você vai ver. E se você vai se lembrar dessa pregação, se você vir aqueles pássarozinhos formados lá em cima, você vai se lembrar, que coisa é essa unidade, que testemunho é essa unidade. Se você for assistir Chosen, você vai se lembrar disso. Você vai ver a aberturinha lá. Você precisa se perguntar, quem eu sou aí? Eu sou dos peixes que vai com todo mundo? Ou, de repente, em algum momento eu permitiu, o Senhor Deus fez uma mudança na minha vida, mudou minha direção, e eu já não me importo mais com o que vão falar de mim, eu só quero adorar ao meu Senhor, e eu vou viver até o último dia de vida para adorar ao meu Senhor. E se você fizer essa proposição, esse voto, vá até o fim, tá? Porque às vezes a gente fala assim, vou até o fim, mas aí fica aparecendo, hoje eu estou com ilustrações aqui, quem assistiu Carros aqui vai lembrar dessa ilustração. Eu sei que são os mais antigos. Os adolescentes eu acho que já não assistiram Carros, né? Já tem outras coisas, tem outros filmes. Mas quando eu assisti Carros com o meu filhinho menor, o Serginho, eu me lembro de uma cena. McQueen é aquele corredor maravilhoso, um Flash, né? Flash McQueen. E então ele ganha uma corrida em um extremo dos Estados Unidos. E ele precisa ir para o outro extremo dos Estados Unidos. E ele conversa com o caminhão, porque carros falam, né? Então, assim, o McQueen fala com o Matt, e ele, conversando com o Matt, ele diz, Matt, a gente precisa ir para o outro lado, para Los Angeles, eu acho, eu não sei se é isso. E então o Matt fala, mas de noite, eu não sei se dá para ir de noite, McQueen. E aí o McQueen fala, eu vou falando com você, a gente vai conversando a noite inteira. E aí o Matt fala, a noite inteira? A noite inteira! E a próxima cena é o quê? McQueen dormindo. Mais um sono dos anjos. Bom, é isso que faz o Matt se perder pelo caminho, e aí vocês... Se você ainda não assistiu Carros, é um bom filme, assim, para ver com as crianças. Irmãos, a perseverança não é vista no começo, não. Perseverança é reconhecida no fim. É lá no fim. Que Deus nos abençoe
porque nós não estamos no fim. Nós temos uma caminhada pela frente ainda. Amanhã nós vamos receber novos membros lá na Igreja da Lapa, e eu conversava com eles. Bem-vindo, bom começo aqui conosco, mas isso aqui é o começo do dia que nós vamos nos encontrar lá no céu, tá bom? Isso aqui é o começo só da nossa caminhada. De nada adianta você nos dar a alegria dessa noite de estar aqui e ser recebido por nós como membro, se daqui a 1, 2, 3, 4 anos nós não soubermos mais onde você está, quem você é, o que você está fazendo da sua vida, o que você está fazendo da sua família. Perseverança é vista no fim. Então pense comigo. Unidade, coragem e perseverança. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Santo e eterno Deus, grande e maravilhoso Senhor, Deus de graça. E como o Senhor ama a igreja. Meu Senhor, como é lindo seu amor para com a igreja. Fico imaginando o noivo olhando para a noiva. O noivo recebendo a noiva. Imagino Isaac recebendo Rebeca à distância. E então ele levanta os olhos, diz a tua palavra, Senhor, e a vê. E ela, da mesma sorte, levanta os olhos e vê. Senhor, que história linda a história de Cristo com a igreja. O Senhor até deixou o casamento para que nós víssemos no casamento a história de Cristo com a igreja, a sua noiva. Senhor, nós somos a tua igreja e vivemos aqui. Dá-nos graça, Senhor, para que o mundo nos veja unidos. Dá-nos graça, Senhor, para que o mundo nos veja corajosos, ainda que em meio a muitas lutas. Dá-nos graça para que o mundo nos veja indo em frente, perseverando. Quem sabe alguns deles venham atrás. Nós oramos assim, agradecidos, esperançosos, em nome de Jesus. Amém.